Boa noite. Eu olho para cada uma de vocês, né? E para falar esse boa noite com a alegria que eu sinto como presidente da Academia Araxaense de Letras, né? Alegria que eu sinto em iniciar aqui neste instante este primeira linha de encontros que vai acontecer na nossa academia, num projeto chamado de Portas Abertas, né, em que nós estamos todas as quintas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, com a porta aberta para receber quem quiser nos visitar e conversar sobre cultura e sobre literatura. Então, a porta está aberta, o projeto é este. Vocês são o primeiro passo deste projeto, né? E a sugestão foi da Erilda, que nós convidássemos vocês, então ela foi a porta-voz da academia para fazer o contato, para fazer o convite, para estarmos aqui reunidos agora para essa nossa conversa, né? Então, uma roda de conversa, vocês se sintam à vontade, né? E a participação de vocês vai circular espaço, circular mundo afora aí, né? Como contribuição para a construção e o registro da cultura das pessoas de Araxá, a cultura de nossa cidade, nessa página maravilhosa que acontece aqui dentro da nossa Academia Araxaense de Letras. Então, eu, como presidente, agradeço a presença de vocês. Vou sentar ali para eu ficar olhando para vocês e ouvindo, e passo a palavra para a Erilda, que é a nossa confreira aqui na academia, né? Isso está acontecendo por sugestão dela, né? E ela vai coordenar os trabalhos aqui agora. Erilda. Obrigada, presidente. Uma gratidão muito grande com todas vocês, mulheres fortes, guerreiras, aquelas que não deixam a banda passar, né? Cheia de histórias, de memórias. E quando eu recebi o sim, vocês não sabem a emoção que eu senti, a alegria e a responsabilidade de estar aqui representando, né? Então, rodas de conversa é muito importante para todas nós. Boa noite, Miss Miriam. É um prazer muito grande estar aqui com você. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Cleudaí. Boa noite, Marlene. Boa noite, Marli. Boa noite, Eliana. Boa noite, Marisa. E a Erilda está aqui com vocês, cheia de emoção, cheia de alegria, para a gente começar uma roda de conversas, né? A gente pode começar aqui da minha esquerda, chegar na Mirtes. Pode ser dessa forma? Gratidão. Marisa é uma pessoa muito especial, nossa aqui de Araxá, e vou deixar que ela conte para nós a história de como ela chegou aqui. Eu cheguei de pés descalços, hoje eu sou doutora, mas eu nasci dessa forma, eu tenho uma trajetória, uma longa caminhada. Gratidão. Boa noite. Eu sou Marisa Rufina, filha de Delci e Tereza, com 8 irmãos, fora primo e irmãos, que eu tenho um monte, e uma família muito rica do Santo Antônio. Culturalmente, chegou ao ponto já do Coral do Casturino ser todo da minha família. E, infelizmente, eu sou contralto, mas tem barítono, tem tenores, tem muita gente com a voz lindíssima lá. E eu venho dessa família de matriarcas, que a maioria são contadores de história, a maioria são professores, e eu tenho contribuído
com essa cultura, com essa bagagem que a minha família tem. E eu fico muito feliz de estar aqui pela primeira vez, né, em uma mesa preta, mas na Academia Araxaense de Letras eu nunca tinha entrado. Então, nunca fui convidada. Então, eu fico muito feliz, né, e só de estar aqui presente com tantas mulheres potentes, mostra o caminho que a gente percorreu e gratidão por estar aqui. Da sua liderança social pelo Gerando Falcões? Então, eu começo já há 23 anos com o Reciclarte. Foi a minha primeira liderança. E o projeto Reciclarte, ele é um projeto meu, criado por mim, porque meu filho ia entrar na escola com 6 anos. E, nesses 23 anos, eu fui muito crua, eu fui fazendo por fazer, né? Muito primitivo. E teve um processo seletivo, está tendo outro, no Brasil inteiro, e eu fui selecionada para estar no Gerando Falcões. E aí, o ano passado inteiro, eu passei pelo processo seletivo, comecei em janeiro, me tornei uma liderança. Hoje, eu participo, além da CUFA, porque eu sou a liderança, a coordenadora de Araxá, eu também trouxe para Araxá o Gerando Falcões, que tem tudo a ver com a gente também, com a periferia de Araxá, e que tanto CUFA como Gerando Falcões trabalha a promoção humana. Então, eu sou uma Gerando Falcões agora também. Como uma grande educadora social, artesã, o que é ser aprendiz de Giró? Explica para a gente, tão interessante. Griot. É griot, você pronunciou. Griot é uma palavra francesa que a França colonizando a África, ela via alguns contadores de história debaixo do baobá, contando pela oralidade os ensinamentos da tribo. E aí eles falavam assim, aquele ali é um griot. Então, eu, como aprendiz, o aprendiz vai até os 60 anos, depois ele vira um griot, e, a partir dos 70 anos, ele vira um mestre griot. Aqui em Araxá, nós temos muitos mestres, inclusive o Emerson. São vários mestres que nós temos. Eu brigo pela essa titularidade, porque nós temos que dar esses títulos para essas pessoas, porque eles abriram caminho antes de Marisa Rufino. E eu, como contadora de história, como guardião do conhecimento da raça negra, eu tenho que, antes de virar uma griot, eu tenho que conseguir a gente titularizar esse tanto de potência que nós temos, de mestre que nós temos. O griot ele pode ser um contador de história, um guardião da oralidade, que faz o chá, o sabão de quadra que nós temos, os doces, e também a música. Então, assim, um que é um mestre aqui é o Celinho da banda. E esse eu reverencio ele sempre, que assim, meus filhos hoje tocam instrumento de sopro, porque o Celinho colocou eles na música. Gratidão por esse momento riquíssimo. Eliana Santana, pode se apresentar para nós. Muito grata com a sua presença. Boa noite a todos, a todas, aqui nessa roda maravilhosa de mulheres pretas, mulheres conscientes, né, daquilo que a gente veio para estar representando. Sou Eliana Santana, natural aqui de Araxá, sou filha de José Jacinto Filho e Verônica Jacinto, de uma família preta tradicionalíssima aqui em Araxá. Então, durante todo esse percurso de vida, eu pude aprender, no passo a passo, na vivência
de toda a minha vida, durante esses 56 anos, que nós, da cultura negra, nós precisamos o quê? Aprender a cada dia mais, né? Essa convivência, essa diferença entre um e outro. Mas essa diferença que nos faz maiores perante as dificuldades da vida. Então, durante toda essa minha trajetória com cultura negra, a gente começou aqui em Araxá com a Irene, né, hoje falecida, que fez um convite na escola Dom José Gaspar. Tanto é que ela me chamou no cantinho para fazer o convite, né, junto com o padre Dário, na época. Nós fomos os precursores com esse movimento negro aqui na cidade de Araxá, que se chamava MONAVA, Movimento Negro Araxaense Visão Aberta. Então, eu tomei gosto pela coisa, pelo conhecimento, pela gratidão dos nossos ancestrais e não parei mais. E a gente vai daqui, dali, em primeiro lugar, com o nome, né? Porque o nome da gente, por onde a gente passa, ele é o seu marco na calçada da fama da sua vida. E estou, assim, lisonjeada de estar aqui na Academia Araxaense de Letras, conheço vários que já passaram por aqui, e para poder contribuir um pouquinho, né, com o que a gente sabe dessa necessidade que nós temos de termos mais eventos como esses, mais rodas como essas, aqui na cidade de Araxá, na academia, principalmente, e dizer que, muitas vezes, as pessoas falam: qual é a sua formação? Eu simplesmente respondo: a minha formação ela é uma formação humana, porque eu venho de uma família humilde, que meu pai, carregando pedra e areia, eu me emociono com isso, pedras e areias do Tamanduá, nós conseguimos formar um irmão médico, que era amigo da Marlene, né, alguns devem ter conhecido. E, para isso, a gente passou bons bocados, mas a gente provou que nós temos a capacidade de chegar e sair do mesmo jeito que a gente entrou. E aprendi muito, né, já entrando no griot, como a Marisa disse, que quando a gente aprende a história com os nossos pais e os nossos avós, a gente tem aquela capacidade de passar para os nossos filhos, para os nossos netos e para as gerações futuras, porque o conhecimento ninguém tira da gente. Você pode ter tudo na vida, mas a formação humana ela é diferente. E venho por vários caminhos, né? Desde cantar no Coral Santo Antônio, fazer parte do Congado Araxaense, em estar ajudando as famílias carentes da cidade de Araxá. Então, eu não tenho essa dificuldade de falar assim: olha, você não consegue fazer isso. Precisou, eu vou atrás, corro e consigo. Então, a gente, nessa união, a gente precisa fazer o quê? Ao invés de puxar a força um para cada lado, a gente precisa ser como um imã, juntar todos em torno de um metal só. Eu preciso te agradecer imensamente pelo grande presente que você trouxe para nós. A cultura, a literatura, a nossa representação, a literatura social, né? Então, imensamente grata. Agora nós temos a Marli. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês, de conhecer pessoas que, já digo, maravilhosas, tá? Incentivando cada dia mais a nossa cultura, uma experiência nova para mim, tá? Através da Erilda, estou aqui hoje para falar um pouquinho de mim. Meu nome é Marli, vim de uma cidade chamada João Monlevade. Sou filha de Terezinha Luiza de Almeida e Joaquim Leles de Almeida, de uma família
de 9 filhos, certo? Cheguei a Araxá em 2012, com a metade do estudos, vamos dizer assim, mas cheguei disposta a mudar a minha vida. Então, fui fazer o EJA, porque eu me sentia insatisfeita ao chegar nos lugares, como diz a Eliane, e perguntar qual a sua profissão. E você virar e falar, minha profissão é do lar, e eles olharem como se não fosse nada. E olha que essa profissão é muito valorizada. Então, eu resolvi virar o jogo. E eu fui fazer o EJA, e fiz o EJA durante 1 ano e meio, e resolvi continuar os estudos. Terminei de fazer o EJA e fui fazer o curso superior. Hoje, eu sou uma fisioterapeuta. Dificuldades? Muitas. Eu me formei com 49 anos. Tive uma base que não foi as melhores de estudos, mas venci e venho vencendo a cada dia. E estou disposta a batalhar, a continuar vencendo cada dia mais. E me sinto muito satisfeita pelo convite de hoje, de estar com vocês, de ter a oportunidade de ouvir um pouquinho do que a Marisa falou, um pouquinho do que a Eliane me passou, que vai contribuir ainda mais, né, nessa minha formação. E tenho certeza que todos vocês que estão aqui, em conjunto conosco, têm algo mais a oferecer e a me ajudar nessa minha caminhada. Então, a única coisa que eu tenho que dizer para vocês, gratidão pela oportunidade. E se verem que eu estou desistindo, segurem a minha mão e me puxem, porque o seu imã é maravilhoso. Obrigada. Passa o microfone para ela. Eu vi aqui que você continua estudando, continua cursando e descomplicando a avaliação musculoesquelética. Conta um pouco para nós, um pouquinho. A fisioterapia, você estuda diariamente. É uma profissão que você tem que ter... Você tem que ter muita disposição, porque não é simplesmente atender o paciente, porque cada paciente é especial e cada situação é única. Então, eu me formei há 4 anos. Quando você forma, você fica naquela situação assim, será que é isso que eu realmente quero? E eu, há pouco tempo, resolvi que realmente é isso que eu quero. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, fazer cursos. Gente, é difícil. É muito difícil para nós, pessoas negras, batalharem, chegar numa sala de curso e olhar e falar assim, opa, só tenho eu. Então, eu evitava esses tipos de coisa. Eu cheguei à conclusão que está errado. Porque, para eu fazer um curso, eu queria ir com alguém conhecido. Mas eu cheguei à conclusão que eu vou ao médico sozinha. Então, eu não preciso de ninguém. Então, eu fui a Uberlândia, fiz um curso em Uberlândia de neurodinâmica. E, nesse curso, eu gostei muito. E resolvi pegar um pouco a mais com esse mesmo professor, que é Descomplicando a Avaliação Musculoesquelética. Certo? Por quê? Para eu tratar um paciente, eu preciso avaliar. E essa minha avaliação tem que ser muito bem feita para que eu possa tratar e ter um resultado perfeito. Não adianta eu chegar e você falar comigo, eu tenho uma dor, e eu ir lá e fazer simplesmente de qualquer jeito. Então, por isso, eu estou fazendo esse curso para me aperfeiçoar cada dia mais, para tratar melhor os pacientes. E ajudar a Edilda, que vai lá
Isso. Ela cuidou muito bem de mim, né, da minha pessoa, então fiquei muito feliz, muito grata. Marlene, gratidão pela sua presença, essa contribuição tão importante para nós. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Marlene Apolinário. Meu pai era o Benedito Apolinário, Maria de Lourdes Apolinária. Sou filha de uma família de 8 filhos e tenho a grata satisfação de contar para vocês que eu sou neta de parteira e benzedeiras, uma coisa que a gente vê, eu vim desde criança, eu sempre fui muito curiosa, talvez seja por isso que eu cheguei onde eu estou. A minha curiosidade, ela me levou além do que eu imaginava. Então, eu sempre ficava ali, né, ao lado da minha avó, e ela falava, vai lá e busca esse raminho tal, né, que eu vou benzer fulano. E eu ficava ouvindo. E eu gostava muito dessa participação minha nesse momento dela. E sempre que ela saía, né, para fazer parte, eu não podia ir, mas eu ficava curiosíssima para ela voltar e me contar que era o bebê que tinha nascido. Infelizmente, ela fez o parto de todos os 7 irmãos meus, menos o meu, que eu já nasci de cesárea, e foi uma tristeza. Mas eu recompensei que eu insisti em ter uma filha e não seria de cesárea. E eu tive essa filha de parto normal em homenagem à minha avó. Sofri, mas eu tive. E cheguei aqui, foi difícil, né? Eu trago muitas dores, todas nós trazemos, né? Privilégios eu não tenho nenhum, né? Minha luta é de correr atrás mesmo, mas eu sou uma pessoa que qualquer coisa que você me desafie a fazer, eu posso te falar, eu nunca fiz, mas eu nunca vou falar para vocês. Eu não sei fazer. Eu sempre tento, eu sempre faço, dou o máximo de mim para que aquilo saia e saia bem feito. Porque eu fui criada numa família que todos nós tivemos que trabalhar, desde criança, sempre um cuidava do outro, né? E, então, tinha que ser perfeito em casa. Por que agora não tem que ser perfeito? E, nessa lava, eu já vim criando a única filha que eu tenho dessa mesma forma. Quem a conhece sabe que ela puxou um pouquinho dessa mãe, né, que quer fazer tudo perfeito. Não é que a gente é perfeccionista, mas nós somos muito mais cobradas, como mulheres negras, né, a fazer bem feito. E nós temos que mostrar a nossa capacidade dessa forma. Sou muito feliz, né, por ser professora. É uma profissão maravilhosa, não era a profissão que eu tinha em mente em criança, eu seria, na minha ideia, jornalista, mas, como eu gostava muito, né, de brincar de escolinha, eu me formei professora. Eu tenho o maior prazer de contar para vocês que eu alfabetizei o meu pai. Eu fiquei até meio emocionada. Meu pai, minha mãe era alfabetizada, escrevia nome, lia, e meu pai não. E ele falava, eu, menina, brincando de aula, né, brincando, escrevendo no muro, que nem quadro tinha. Ele me pediu para ensinar ele a assinar o nome dele, porque ele tinha vergonha de colocar o dedo, né, as digitais. E eu, com a graça de Deus, a minha maior alegria foi ter conseguido isso. E ele tinha uma letra maravilhosa. E eu ainda cheguei até aqui. Erilda foi uma parceira de escola, né, de educação. E, como a minha parceira aqui mesmo disse, não só a fisioterapia a gente tem que estudar todo dia. A educação é a mesma coisa, sabe? E eu acho que a nossa profissão, o educador, ele tem uma responsabilidade muito grande de trazer pessoas, de fazer o ser humano chegar aqui assim, nessa roda. Que se a gente não pegar, eu sou da educação infantil, ali é o alicerce, é como se você estivesse construindo uma casa. Você constrói o ser humano
a partir dali, da educação infantil. E dali, com a graça de Deus, saem, né, pessoas como vocês que estão aqui. E eu fico grata, eu sou muito feliz por isso. Estou muito honrada de estar aqui, que eu jamais imaginaria estar, né, numa academia, né, araxaense de letras, porque eu posso falar com toda propriedade, que eu jamais imaginaria. A minha honra, a minha alegria, o dia que ela ocupou uma cadeira, a Erilda, foi assim, meu Deus, foi uma satisfação muito grande. E falei, ela venceu por todas nós, porque todo mundo sabe que Araxá é muito difícil. Muito obrigada a todas, viu? Boa noite. Eu é que agradeço. Antes de me apresentar, eu quero dizer a todos que hoje é como se eu tivesse recebido um troféu, mais uma medalha na minha vida, que para mim foi surpresa. Eu nem sabia onde eu vinha, para que eu iria fazer. E é como se tivesse tido mais uma medalha na minha vida, mais um troféu da caminhada que eu tenho. Meu nome é Cleudaíra Aparecida. Eu nasci em Araxá, porém não vivi aqui. Com 15 dias de nascida, eu fui embora. Porque meu pai era de Juiz de Fora, minha família do meu pai é do Rio de Janeiro, então toda a vida nós moramos, a família morou para o lado de lá. Como meu pai estava trabalhando na Chevrolet, que ele era mecânico aqui em Araxá, e eu estava para nascer, ele teve que trazer a minha mãe junto, e eu nasci aqui, porque a família da minha mãe é de Ibiá. Meu avô era escravo libertado do quilombo de Ibiá. Então, ele veio para cá com a minha mãe para ficar mais perto da família, para me nascer. E, graças a Deus, eu nasci em Araxá. E eu fui criada em Juiz de Fora, em Curitiba, São Paulo, para o mundo afora. Só que meu sonho, desde criança, eu venho de uma família de pintores, de artistas, era ser artista. Então, eu estudei em São Paulo, eu lutava, eu queria ver minha obra numa galeria de arte. Era o meu sonho. Mas a vida dá muitas voltas e eu não tinha condição. Nós éramos 10 irmãos, meu pai não tinha condição de pagar. E lá em São Paulo eu tive essa oportunidade. Mas, por ironia do destino, eu engravidei e não pude continuar em São Paulo, tive que fugir para Araxá, para a casa dos meus parentes, com um nenenzinho de 1 mês no braço. Quando eu cheguei aqui, eu entrei em depressão. Cidade ruim, pequena, não tem cultura, não tem cinema, não tem nada, não vou ser ninguém aqui. Vou dar meu filho para os outros e vou voltar. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar no Grande Hotel, conhecer o povo de Araxá, o povo me deram a mão. Falei, eu sou pintora, eu sei pintar, eu sou artista. E comecei lá no Grande Hotel pintando a banca do Davi, pintando os trenzinhos, salão de festa, e daí não parei mais. Mas eu casei, tive que parar de estudar e criar minha família, mas sempre com aquele sonho. Eu queria tanto ser artista, queria tanto que o povo visse minhas obras de arte, e Araxá me deu essa oportunidade. Araxá, encontrei pessoas como a Erilda, a Cátia Lemos e várias, a Ilza Correia. Muita gente foi reconhecendo meu trabalho e foi me arrastando até eu poder voltar a estudar. Fiz diversos cursos, fui para São Paulo já com os meninos maiores, terminei o curso de artes plásticas e mostrei a minha arte em Araxá, e hoje eu sou artista plástica de Araxá e pude fazer aquilo que eu acho que eu não faria nem a metade de São Paulo. Eu pintei as escolas, pintei o Araxá inteiro, aquilo que foi meu sonho. E hoje eu sou homenageada, hoje eu sou convidada, hoje eu vejo minhas artes, hoje eu vejo o fruto do meu trabalho, que eu dei aula de arte para os alunos. Então, Araxá, eu falo que cada dia me dá um troféu da minha vida. Eu amo isso aqui, eu amo cada momento que eu vivo aqui. Eu não tenho problema com a minha cor. Eu tinha um sonho, independente de cor, de ser negra ou não, é o que eu queria realizar. E eu realizei aqui em Araxá e realizo todos os dias quando eu estou nesse meio.
no meio da cultura, no meio de pessoas que me reconhecem, no meio de pessoas que me consideram. Então, eu estou aqui agora com o maior prazer da minha vida de estar ouvindo a história de cada um da cidade que eu amo, onde eu pude realizar minha vida, meus trabalhos. Eu sou professora, sou artista plástica, sou contadora de história. Eudair, que história mais linda. A gente está tendo a honra de conhecer mais e mais, de ouvir tanta coisa boa, né? Tanta história bonita. Cíntia, gratidão pela sua presença. Boa noite a todos e todas. Dizer também que é um prazer estar aqui. Erilda, muito obrigada pelo convite. Me sinto também, né, lisonjeada por estar aqui na Academia, né, Araxaense de Letras também. Nem dos meus melhores sonhos pude imaginar que um dia estaríamos aqui, né, nessa mesa, cercada de tantas mulheres maravilhosas. Já estou encantada, assim, já só nesse início de conversa já estou vendo quanto valeu a pena estar aqui, porque realmente são histórias muito inspiradoras. E é muito bom quando a gente ouve, né, histórias de vida e a gente acaba se reconhecendo um pouquinho em cada uma dessas histórias, e com certeza acho que isso agrega muito da nossa construção enquanto ser humano, né? Então, meu nome é Cíntia Félix, né? Eu sou a 5ª filha de uma família de 6 irmãos. Meu pai se chama José Genor Félix, minha mãe Maria Olga Vicente Félix. Eu não nasci em Araxá, mas eu fui criada aqui. Minha mãe não é de Araxá, né? Na época, meu pai, solteiro, saiu para trabalhar como pedreiro em São Paulo e acabou esticando um pouquinho ali pelo litoral. Então, eu nasci em São Sebastião, eu e meus irmãos, mas com 2 anos eu vim para Araxá. Então, fui criada aqui, me considero araxaense, mineira, também gosto muito da nossa cidade, tenho o maior carinho aqui por Araxá. E, quando você me perguntou, né, Erilda, o convite, como cheguei até aqui, né? Hoje eu estou com 45 anos, prestes a completar 46 anos. Tive uma trajetória de batalha, de vitória. Não acho que foi sofrida. Eu acho assim que sempre foi de muita luta, de muita bênção. A vida, eu acho que traz desafios para todos, né? E eu sou muito grata por ter tido uma base familiar bem que me sustentou, né? Que sempre me ajudou a conquistar as coisas que eu queria e quero, né? Não tínhamos dinheiro, recurso financeiro, mas eu falo que isso não é o mais importante. Eu acho que quando a gente tem uma família que nos ensina valores, né, que nos sustenta, ensina a importância da espiritualidade, eu acho que isso é o mais importante do que ter dinheiro, nos dar conselhos, né? E meu pai, apesar de não ter estudo, fez o antigo 4º ano, né, que falava antigamente, que é como se equivale a uma faculdade hoje, porque o pessoal ainda faz cada conta que a gente não consegue fazer, né? Então, ele sempre deu muito valor a essa questão do estudo. Então, desde sempre, ele sempre, né, de pequena, olha, tem que estudar, né, tem que batalhar. Então, isso veio muito dele. E eu tive a sorte também de encontrar muitas pessoas boas pelo caminho. Patrões, né, na verdade, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, como empregada doméstica. Então, trabalhei dos 11 aos meus 17 anos como empregada doméstica em algumas casas, né? Depois, eu fui trabalhar numa mercearia, né? Nessa mercearia, a gente fazia um pouquinho de cada coisa. Esse patrão meu também sempre incentivou muito os estudos, me apoiou quando eu precisei fazer uma hora extra para pagar a faculdade aqui no Uneraxá. E, assim, eu fui galgando, né? Então, fiz a minha primeira faculdade foi aqui no Uneraxá, Ciências Contábeis. Depois eu me mudei para Uberaba, fiquei em Uberaba um tempo. Lá eu fiz serviço social. Mudei também para uma cidade chamada Guará, interior de São Paulo, aqui próximo, né? Lá eu fiquei durante 6 anos, trabalhando na mesma empresa que eu trabalho hoje. E depois eu fiz 2 pós-graduações, inclusive a Mirtes fez, né? A gente estudou na mesma turma aqui em Araxá. E, recentemente, agora, eu tive a honra, né, de poder passar 20 dias na Inglaterra. Fui fazer um mini intercâmbio. Então, de vez em quando, a gente recebe alguns convites, assim, igual recentemente, o pessoal lá do Pio 12, né, onde eu me formei, do pré à 4ª série,
me chamou lá para conversar com os alunos. Eu fico muito feliz quando recebo esse tipo de convite e posso passar um pouquinho da experiência, né, que a gente teve, da experiência de vida, né? Eu faço questão de falar isso com os alunos. E uma mãe até comentou comigo: nossa, é legal ouvir sua história, porque minha filha fica falando que um dia quer ir para Paris. E eu fico pensando: nossa, será que isso é possível? Então, agora que você comentou aí, começou a trabalhar com 11 anos, e que esse ano você conseguiu, né, passar 20 dias na Inglaterra, então a gente começa a achar que é possível. Eu falei: não, e com certeza é possível, né? Acho que quando a gente batalha, a gente tem metas. Eu sempre acreditei que a gente deve colocar metas para nós mesmos, né? Então, desde sempre, eu tenho o hábito assim de quando está mudando o ano, eu sento e estipulo as minhas metas, né? O que eu quero, e vou sempre monitorando aquilo ali para a gente conseguir alcançar e se superar, né? Porque se a gente não se coloca desafios, a tendência é ficar tranquila, a gente não se desenvolve. Então, eu gosto de colocar metas, eu gosto de buscar, adoro esse tipo de conversa aqui, né? Esse ano também, o ano passado, né, Erilda presenteou a nossa família através de um livro que ela escreveu com, né, alguns personagens aqui de Araxá, e a minha amada vozinha, que vai fazer 100 anos agora, dia 12 de outubro, né? Está lá no livro que a Erilda publicou. Então, muito obrigada, Erilda, por esse presente. Então, eu faço questão que eu sei que o fórum não é esse, mas eu acho que foi assim um momento muito especial, né, de você homenagear essas pessoas, e realmente eu acho que muito do que eu sou eu devo à minha avó, sabe? Obrigada. Obrigada. Eu é que sinto honrada de estar aqui na Academia, né, Araxaense de Letras, com a maioria das mulheres aqui eu conheço. Eu penso que eu só não conheço ainda a Marli. Minha mãe falava tanto na Cleudair. Minha mãe era... Eu sou filha da Expedita Gomes Pereira, da Zizinha, né, falecida, filha do Sebastião José Pereira, que era patroleiro no DR, trabalhou numa única empresa por 36 anos. Né, aposentou por tempo de casa, um guerreiro, né, aposentou muito novo e, por fim, não conseguia emprego, porque ele desenvolveu uma doença na bacia, né, e, para ganhar dinheiro, ele catava latinha, né, porque era o único trabalho, e ele era um cara super produtivo. Né. Hoje ele está, graças a Deus, minha mãe já foi, né, para a casa do pai, mas meu papai está em casa, né? Hoje ele está em tratamento, mas se recuperando muito bem, graças a Deus. Então, assim, eu gosto de falar que eu sou uma filha, né? Eu sou uma irmã, eu sou uma esposa, eu sou uma mãe, eu sou uma avó e eu sou uma mulher, né? Então, o que me trouxe aqui foi um pouquinho da história de cada uma, né? De nós que está aqui. Eu também, como a Cíntia falou, eu sempre fui muito privilegiada. Eu me sinto privilegiada porque eu sempre morei perto do centro da cidade, eu nasci em Araxá, né? Então, os meus pais sempre valorizaram os valores, o trabalho, o estudo, a educação. E eu também fui uma... Eu gosto de falar muito isso, porque eu fui uma pessoa muito esperada. Minha mãe teve 5 gravidezes até engravidar de mim, porque ela era louca para ter uma filha mulher. Né? E eu penso que o que me trouxe aqui vem dessa força. Até hoje eu trouxe... A Erilda falou que a gente podia trazer, eu trouxe tanta coisa, gente. Eu trouxe uma foto da minha mãe, porque eu tenho certeza que eu estou aqui por causa dela. Sabe? Se não fosse ela, tudo que eu aprendi com ela, tudo que ela deixou para mim, eu não estaria aqui. A minha mãe era muito alta astral, a minha mãe era... Tanto que ela está com uma faixa aqui de mãe rainha, sabe? Que ela ganhou numa rede de cosméticos. Ela falava assim, se eu sair sem batom, é a mesma coisa eu sair sem roupa. Ela sempre saía linda, maravilhosa, sabe? Então, assim... hoje, a gente, quando é jovem, a gente não valoriza muito algumas questões de família, acha complicado, porque todos, né, temos desafios. Né? Mas, hoje, eu consigo olhar para minha mãe e honrar muito, né,
a vida dela, tudo que ela passou para eu chegar até aqui, né? Então, assim, hoje eu falo, meus pais sempre me ajudaram a ter, por exemplo, estudar, mas só que eles ajudavam a gente só até o ensino médio. Estudei no Polivalente, o professor Hermes dava aula lá, não fui aluna dele, mas estudei lá por muitos anos. E foi muito gostoso, foi uma das melhores escolas que eu estudei na minha vida, porque lá tinha educação para o lar, técnica, práticas industriais, agrícolas, educação. Era uma riqueza que hoje a gente quase não vê, né? E eu também, como a Marlene, eu sou muito curiosa. E eu sempre queria ser, quando pequena, perguntar o que você quer ser. Eu falei assim, eu quero ser professora ou secretária, porque era chique naquela época, né? Aí a minha mãe falava assim, minha filha, mas preto não vai para frente. Então, antes eu ficava com raiva, mas hoje eu entendo que a minha mãe falava isso para me proteger, porque ela já sabia que seria desafiador, né? Para mim, uma mulher negra, fora dos padrões, né, de beleza, né, de postura, de social. E então, mas eu não entendia naquela época, né? E aí eu tinha uma tia que era pior. Ela falava assim: você casa com branco para melhorar a família. Então eu falo assim que eu fiz o contrário. Eu cresci muito distante da mulher negra que eu sou. Eu me embranqueci muito ao longo do tempo, porque na minha família era feio ser preto. Né? Não era bom, não era uma coisa boa, não ia para frente, não dava certo. Então, assim, e hoje eu entendo que é por causa de uma série de coisas, né? São fatores estruturais, então eu entendo muito isso. Mas eu também sempre busquei fazer diferente. Meu sonho era estudar na Universidade Federal de Uberlândia. Quando eu fiz 18 anos, eu queria ir embora para Uberlândia. Meus pais falaram assim, mulher só sai de casa com 21 anos. Aí eu tive que esperar 20... Eu formei no ensino médio com 17. Aí eu tive que esperar 21 para poder ir. Aí eu arrumei uma filha de Deus, uma prima que ela foi, aí eu fui embora com ela, e não foi fácil. Porque hoje os filhos vão, os pais pagam tudo, né? A gente não era paupérrimo, mas não tinha condições, né? Uma família, classe média baixa mesmo. Então, minha mãe trabalhou aqui nesse prédio, na Escola Lélia Guimarães, como auxiliar de serviços gerais, né? Então, assim, tudo isso... então, eu morava do lado da UFO e não podia estudar na UFO. Então, assim, foi uma tristeza, muito triste. Porque ou eu tinha que trabalhar e pagar minhas contas, ou, senão, ou eu estudava e morria de fome, assim, né? Eu não ia fazendo uma coisa nem outra. E eu me formei em 1989, eu fui entrar na faculdade, na UFO, em 2009, com 39 anos de idade. Então, eu esperei por 20 anos por isso. E fui fazendo cursos, como a Cleudaí falou, pelas beiradas, né? E fui crescendo. Com 28 anos, eu tive minha filha. E não foi fácil. Ainda não é fácil, tá, gente? É desafiante, porque hoje a gente chega nos lugares, a gente está sozinho, né? Nós, mulheres negras, a maioria dos lugares, eu tenho certeza que não tem outra mulher negra aqui na academia, né? A Erilda é a primeira que nos representa, né? Então, a gente sabe que fora daqui não é diferente. Então, assim, mas eu busquei, eu corri atrás, eu sou filha de escola pública, né? Sempre estudei em escola pública, fiz UFO, depois fizemos INED, USP, mas não precisei pagar, né? Também foi uma coisa que chegou para mim, foi um presente. Não sou filha de cotas, né? Mas penso que a gente precisa para ter mais de nós, né? Nos lugares. Eu tive a grata satisfação de também conhecer, gente, e estar com pessoas maravilhosas, que sempre me estenderam a mão, né? E nessas mulheres maravilhosas, de estender a mão, de buscar a estudar, eu conheci uma pessoa através do meu trabalho, né? Então, depois pós-graduada, né, me formei na UFO, pós-graduei através do INED, que é da USP, e eu consegui também fazer um curso no exterior, né, de coaching, e comecei a trabalhar com mulheres. Aí eu descobri minha grande missão, trabalhar com mulheres. E as mulheres me fizeram chegar, né, aonde eu estou. Então, eu trouxe aqui para representá-las, né? Eu tenho hoje um grupo de mulheres, nós somos mais de 100, que é o Ser Mágico, Ser Mulher. Eu trouxe camiseta, né? Então, assim,
são mulheres que se juntam para se apoiar, fazer diferença na sociedade. Eu tentei fazer isso com mulheres... pode abrir, tá, gente? Eu tentei fazer isso com mulheres, às vezes, de periferia, mas a gente sente que a mulher negra, lá na periferia, ela ainda não tem consciência do poder que ela tem, né? Então, o Ser Mágico, Ser Mulher foi criado. Então, eu tenho 5 anos, nós existimos desde 2017, nos tornamos uma associação. E, depois que eu comecei a trabalhar com mulher, né, eu vi que... Porque, para mim, como mulher, foi muito desafiante. Eu descobri que eu não poderia trabalhar só gênero, eu tinha que trabalhar também raça. Aí eu criei o Clã de Pretas. Então, hoje, nós temos um grupo de mulheres pretas, né, que juntamos não só para falar sobre questão de gênero, mas também de raça. Porque, como eu falei, obrigada, Cíntia, obrigada, Erilda, eu tenho certeza dentro de mim que eu me tornei uma mulher negra, me reconheci quanto mulher negra, quando eu fiz 50 anos. Quando eu fiz 50 anos, eu descobri que eu era uma mulher negra. Eu passei por preconceito, por racismo, um monte de coisa, e não percebia. Então, hoje é que eu me percebo. E eu quero, só para terminar, né, porque eu trouxe tanta coisa, mas eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês, que, para mim, foi muito importante. Essa bolsa eu ganhei no UNEM. A UNEM é um encontro nacional, né, de donos de escolas de natação. Lá eu conheci um grande ídolo, que é o Gustavo Borges, e eu fui palestrar num dos melhores hotéis de Ouro Preto, e fui com tudo pago. Eu tinha alguém para dirigir para mim, me buscar em Belo Horizonte, me levar para Ouro Preto, né? Fiquei num dos melhores hotéis, e assim, e eu palestrando. Então, eu falei assim, estava me sentindo o máximo. Mas aí lá também eu tive a oportunidade de conhecer a Casa dos Contos, né, onde que é a história do dinheiro, e lá embaixo era uma senzala. Então, quando eu adentrei aquela senzala, gente, eu senti toda a minha força ancestral, e que me deu força para escrever esse livro aqui, que é o Chamadas para Curar, que é um livro de coautoria, foi lançado em São Paulo, com uma galera de lá, sou a única mineira que escrevi. Tem, então, um capítulo com 12 páginas, e eu tive também a grata satisfação de escrever esse livro eu mesmo, que é a minha história, que se chama Um Pulo no Nada, né? Que a minha vida era um nada onde eu pulei com força, me aprofundei e escrevi. Ele ainda não foi lançado, tá? Então, mas já está escrito, já está prontinho para ser lançado, que é realmente o meu primeiro livro solo, que é Um Pulo no Nada. Obrigada, gente. Gratidão, mulheres maravilhosas. A gente teve uma roda de conversa muito rica, especial. Agradeço imensamente. Eu sei que tinha muito mais coisa que vocês gostariam de falar aqui, né? Apesar do nosso curto tempo. Mas deu para a gente iniciar essa roda de conversas. Essa é a primeira roda de conversa de muitas que estão para nós. Então, gratidão pela presença de vocês aqui, porque, para nós, uma honra muito grande recebê-las. Grandes mulheres, aquelas que não esperam, que vão à luta, não esperam acontecer, faz. Isso é muito importante. Nosso diretor Hermes. Eu não precisava falar nada, além de falar obrigado para vocês. Tá? Eu fiquei de lá sentado, né, e assistindo o que vocês estavam falando, né, e, ao mesmo tempo, eu estava rodando pela minha história também, né, porque na minha história eu tenho o meu pai, que é filho de um negro, né, pelo lado do meu pai, e pelo lado da minha mãe, a avó da minha mãe foi pega no laço, né? Quer dizer, a expressão usada lá na Zona da Mata, né? Juiz de Fora, né? Zona da Mata, né? E a gente é da região próxima a Carangola, Muriaé, né?
Então, eu nasci lá e vim parar em Araxá depois, né? Então, eu fiquei ouvindo vocês e rodando também na minha história, né? A luta de cada uma de vocês, demonstrada aqui, né? E as vitórias que vocês conseguiram, né? E eu, por isso, eu também sou um vitorioso, né? Então, eu tenho que bater palmas, agradecer, né? Então, como presidente da Academia Araxaense de Letras, nesse período 23 e 24, né? Então, nesta função, eu agradeço vocês e digo que as nossas portas, a nossa porta, né? Que é porta única, né? A nossa porta está aberta, mas eu posso pluralizar também essa imagem, porque não é só a porta da sala, mas é a porta do coração de cada um dos meus confrades e confreiras, está sempre aberto para cada um de vocês. Né? Nos visitem quando quiserem, se quiserem passar por aqui para a gente bater papo. Toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, eu estou aqui ou tem alguém da academia aqui para receber quem nos visitar. Tudo bem? Muito obrigado, né? E eu só tenho a dizer parabéns e fiquem com Deus. Obrigada. Nós estamos aqui também com Tom Araxá. Falar um pouquinho para nós. Obrigada pela sua presença. Minha confreira querida Erilda, que eu sempre digo que é uma honra ter adentrado a academia com a Erilda. E, no começo da conversa, a gente não imaginava, eu e Hermes, que seria tão especial. A gente começou falando, né, que eu nunca tinha visto essa mesa da academia tão linda. E agora eu tenho certeza que vai demorar ela ficar, ou talvez nunca mais vai ficar tão linda como hoje. Tem algumas mulheres que são conhecidas, Marisa, Eliana, estou sempre vendo, Eliana está sempre feliz descendo ali a rua do Santo Antônio, eu nunca vi a Eliana triste. Cleodair, que eu conheço já há mais tempo, filho dela que foi estudar fora. Então, agora, Mirtes, Cíntia Félix, Marlene e Marli. É impressionante também a história de vocês, como o presidente bem disse, acaba se misturando as nossas histórias. Né? Eu também sou de família, todos nós somos, vocês é que fizeram isso aqui. Os portugueses, quando vieram aqui, eles melhoraram. Né? Então, existiu o índio e depois veio o negro, uma parte triste da nossa história, mas foi uma parte triste que hoje ela é alegre, porque a cultura que o negro trouxe, as crenças que o negro trouxe, tudo que o negro trouxe, é uma coisa que nos forma. Então, a gente é muito grato por tudo isso. A gente está muito feliz na academia de receber vocês. E, como o presidente bem disse, é portas abertas mesmo. Essa roda de conversa ela não pode terminar aqui mesmo, ela tem que ser feita pelo menos uma vez por mês, e eu também me disponho a estar com a Erilda nesse empenho. E eu só consigo agradecer com palavras. Rabisquei umas palavrinhas ali rápidas para vocês, e vocês merecem muito mais. Mas, se me permitem, toda mulher sabe o que faz e, de fato, usa seu charme, seu poder e revela. Se for preciso, vira um bicho do mato. Citando Carolina de Jesus, sobe no salto, vira uma negra Cinderela. A mulher foi criada no ápice da inspiração. Da costela, nem acredito. Para mim, só pode ter sido de uma parte de um coração. A mulher parece ter um sexto sentido que lhe permite prever o que vai acontecer, mas jamais deixará essa surpresa escapar, só para fazer o homem surpreender. A mulher pode virar mãe, se tornar um ser mais especial. De todos os dons que Deus criou, como este não há igual. Então, mulher preta, tenham todas essa certeza. É a raiz que inicia uma bela flor. Assim como a história de cada uma de vocês
é também, com certeza, um enredo que pode explicar o que é o amor. Parabéns. Muito obrigada pelas belas palavras, Tom. Sempre gratidão pela presença de vocês, pelas histórias que nos marcaram. E ser mulher é muito especial, né? Então fica aqui minha gratidão a todas as mulheres, a minha mãe Maria Marques Jesus, a todas as mulheres, independente de qualquer situação. Todas as mulheres, parabéns, parabéns a essa maravilhosa noite que tivemos aqui, com tantas palavras bonitas. Obrigada.